Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa atividade de História, nós vamos usar o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, na página 97. A atividade que nós vamos fazer é a 1.4. Nessa atividade, você vai assistir este vídeo e vai ler no grupo alguns textos sobre a história de Guaratinguetá. Estes textos, eles já foram estudados no decorrer do nosso segundo bimestre. Então, não são textos novos, são os textos que nós já vimos sobre a história de Guaratinguetá. E aí nós vamos ver nessa atividade da página 97, aqui está a página 97, nós vamos observar a presença de dois quadros. São quadros sobre linha do tempo. Então, o primeiro quadro é linha do tempo da cidade. E o segundo quadro é linha do tempo do estudante. Então, no primeiro quadro, nós vamos preencher ali na coluna escrita ano, o ano em que Guaratinguetá foi fundada, os acontecimentos que foram acontecendo na nossa cidade com o passar do tempo. E no segundo quadro, vocês vão preencher o ano de nascimento de vocês e os acontecimentos importantes na vida de vocês até agora, tá bom? Com relação aos fatos que serão preenchidos ali na linha do tempo da cidade de Guaratinguetá, nós temos aqui alguns textos que nós já estudamos e vocês vão acompanhar comigo a leitura destes textos. Guaratinguetá é uma palavra de origem tupi-guarani, ou seja, de origem indígena. Guará é igual a garça, tinga é igual a branca e eta muito, que significa muitas garças brancas. O dia 13 de junho de 1630, data dedicada ao Santo Antônio Padroeiro, marca a fundação de Guaratinguetá, pela construção da capela erguida em palha e parede de mão. Em 1717, a imagem enegrecida de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada por pescadores nas águas do Rio Paraíba, em Guaratinguetá, onde hoje é a cidade de Aparecida. Em 1739, nasce aquele que, em 25 de outubro de 1998, torna-se o primeiro santo brasileiro, Frei Antônio de Santana Galvão, canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI. Em 1844, Guaratinguetá é elevado à categoria de cidade. Aqui nós temos um outro texto sobre a história de Guaratinguetá. Aqui fala do nascimento de uma figura, de uma personalidade muito importante da nossa cidade, que foi presidente por 2 vezes e que nasceu aqui na nossa cidade. Foi presidente do Brasil. Em 7 de julho de 1848, nasce um dos políticos mais influentes da história do nosso país, Francisco de Paula Rodrigues Alves. Foi conselheiro do Império, ministro da Fazenda da República, governador do estado de São Paulo por 3 vezes e presidente da República por 2 vezes. Uma das atuações marcantes do governo Rodrigues Alves foi na economia, com a criação do Banco do Brasil, estatal, do Banco Central e da Caixa de Conversão em 1905 e 1906. A criação dessas estatais evitou a quebra do sistema financeiro brasileiro. Em 1918, Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, ou seja, naquela época estava havendo a pandemia da gripe espanhola, antes de assumir o governo para o segundo mandato. Ele deixou um grande legado de respeito e credibilidade, não apenas para Guaratinguetá, como para o Brasil. Voltando para a cronologia do desenvolvimento de Guaratinguetá, o ano de 1885 marca o auge da produção cafeeira. Em 1887, torna-se marco divisor da história com a chegada da estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E nesse outro texto, nós temos mais um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Aqui fala sobre o marco do café, a produção cafeeira, que Guaratinguetá foi uma cidade bem importante na produção de café para o Brasil, e também com a chegada dos imigrantes.
a Guaratinguetá do século XIX. O café foi, no início do século XIX, a principal atividade econômica do município do Vale do Paraíba e do Brasil, ocasionando o declínio dos engenhos de cana-de-açúcar. O desenvolvimento do café atingiu, em 1886, apenas em Guaratinguetá, 350 mil arrobas anuais. Junto com o progresso do café, veio à vila o desenvolvimento econômico, político e social e urbano, que em 1844 foi elevado à categoria de cidade e logo depois, no ano de 1852, à categoria de comarca. A população da cidade aumentou com a vinda dos escravos que trabalhavam nas plantações. Com a abolição da escravatura, o município buscou a colaboração estrangeira para o cultivo do solo. Em 1892, ocorreu a instalação da colônia do Piauí, com a integração de mão de obra de imigrantes italianos, austríacos, alemães, suecos, belgas, franceses e poloneses. Então, nós fizemos a leitura aqui dos 3 textos que nós já havíamos estudado. Observem que esses textos, eles contêm datas, tem anos ali, que vocês irão pegar esses anos para preencher a primeira coluna lá do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever. E do lado de cada ano vocês vão escrever aquilo que aconteceu. Aproveitando agora, nós vamos observar aqui esse mapa da cidade de Guaratinguetá. Aqui nós já estamos tratando da aula de geografia. Nós temos aqui um mapa da cidade de Guaratinguetá e nesse mapa nós vamos observar os bairros. O objetivo aqui é vocês localizarem os bairros e a zona rural da nossa cidade. Então, nós observamos que nessa parte central aqui, que tem bastante bairros, é a área urbana. E quando a gente começa a olhar para as pontas aqui dos mapas, nós conseguimos identificar a área rural da nossa cidade, como, por exemplo, aqui nós temos Jardim Pérola, bairros Vila Comendador, Matadouro, Jardim Aeroporto, Residencial Coopere, aqui o São Manuel. Nós observamos que depois do São Manuel, aqui nós temos a aeronáutica, depois da aeronáutica nós temos a área rural. Aqui também, depois do bairro de Santa Luzia, nós temos os bairros mais afastados, que são considerados áreas rurais da nossa cidade. Do mesmo jeito, a gente pode observar aqui, nós temos Santa Rita, Vila Pajé, Vila Guará, e nós temos aqui uma área rural também que dá de encontro ali, faz divisa com Lorena, por exemplo. Então, a grande observação desse mapa é que, onde nós temos bairros, nós temos a zona urbana, nós temos bairros ocupados por pessoas, por empresas. E nos bairros mais afastados, nós temos a zona rural da nossa cidade. E aí vocês irão pintar de acordo com o que está pedindo aqui na atividade de geografia, que pede para que vocês identifiquem no mapa dos bairros da cidade de Guaratinguetá, a zona rural e a zona urbana. Vocês vão circular de vermelho a zona rural e vão circular de azul a zona urbana da cidade. Uma boa atividade a todos.